E aí, vamos direto ao ponto nessa nossa nova análise clínica. Hoje nós vamos falar sobre uma mudança de paradigma que é absolutamente crucial. Sabe aquela velha mania na prática clínica de olhar só para a creatinina na hora de avaliar a função renal de quem tem diabetes? Pois é, isso ficou totalmente para trás. O nosso foco aqui é justamente desconstruir essa dependência de exames isolados e mostrar como as diretrizes mais recentes encaram a doença renal do diabetes, a famosa DRD. É uma daquelas atualizações que literalmente mudam a regra do jogo no consultório. O nosso roteiro hoje é super direto. Nós vamos passar pelo novo paradigma, entender de vez a RCH e a TFG, montar a matriz de risco, discutir essas novas metas individualizadas de HbA1c, entender o tratamento que vai muito além da glicose e, claro, fechar aplicando tudo isso na prática. Então, começando pelo ponto número 1, o novo paradigma da doença renal do diabetes. Olha só que coisa perigosa. A lesão nos rins é incrivelmente traiçoeira. Ela avança de um jeito muito silencioso. Antigamente, a conduta era meio que ficar esperando a creatinina sérica subir para agir, mas o padrão hoje não permite mais isso de jeito nenhum. Para o rastreamento, que precisa começar logo de cara no diagnóstico do tipo 2 e após 5 anos no tipo 1, é obrigatório combinar 2 exames de cara, a RAC e a TFG. Tentar prever o problema com uma métrica só é com certeza abrir espaço para surpresas bem ruins. Avançando agora para o nosso segundo ponto, vamos desmistificar o que são exatamente a RAC e a TFG. Bom, a RAC, que é a razão albumina barra creatinina urinária, é uma sacada genial da medicina. Ela usa a creatinina urinária só para corrigir a diluição da urina, revelando o vazamento real de albumina. E o mais prático, basta usar a primeira urina da manhã. Pode dar adeus àquela coleta chata de 24 horas. Mas muita calma nessa hora, porque a albuminúria é um pouco instável. Uma febre, um treino mais puxado na academia ou uma pressão alta descontrolada podem mascarar os resultados. Por isso, se der alterado, ali nas categorias A2 ou A3, a regra é clara. Tem que confirmar os valores em 2 de 3 amostras num período de 3 a 6 meses. Do outro lado da moeda, nós temos a TFGE, que é a nossa taxa de filtração glomerular estimada. Para adultos, a gente usa a equação CKD-EPI 2021. Ela vai classificar a capacidade do rim de G1, que é aquela filtração excelente, até G5, que infelizmente já é a falência do órgão. Mas tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Estar nas fases iniciais, G1 ou G2, não indica a doença renal por si só. Para fechar um diagnóstico nessas fases, é necessário ter outro marcador confirmando que há algo errado, como a própria perda persistente de proteína vista na RAC. Para gravar de vez, pensa numa analogia bem mecânica mesmo, que não tem erro. A TFG é como se fosse a bomba do sistema. Ela mostra a força bruta, o volume que o rim ainda consegue processar por minuto. Já a RAC, ela avalia a estrutura da coisa, mostrando se esse nosso filtro está vazando o que não devia, no caso, a proteína. É a bomba e o filtro, trabalhando juntos. Isso nos leva direto ao nosso terceiro tópico, a matriz de risco renal. É aqui que a mágica diagnóstica realmente acontece. Quando a gente cruza a bomba e o filtro nessa matriz do que digo, fica extremamente visual como o risco se multiplica. É como um tabuleiro. Imagina um paciente que filtra super bem, lá no verdinho do G1. Porém, se a RAC estiver estourada lá na categoria A3, o risco cardiovascular e o de progressão renal dele já dão um salto direto para o nível alto. E a via oposta também acontece muito. A RAC pode estar perfeitinha em A1, sem vazamento nenhum, mas se a filtração despencar para a faixa G4, o alerta já vira muito alto. É exatamente por isso que olhar os dois parâmetros juntos é inegociável. Só um parêntese super importante antes de continuarmos. Ter diabetes não é justificativa automática para qualquer crise renal. Se de repente o declínio da filtração for muito brusco, tipo caindo mais de 4 ml por minuto num único ano, ou se surgir um pico de proteinúria do nada, o sinal de alerta tem que soar. Isso pode muito bem ser um lúpus, uma vasculite ou alguma outra doença sistêmica. A investigação não pode parar só porque existe o rótulo do diabetes. Certo, avançando para a nossa parte 4, metas individualizadas de HbA1c. Agora, vamos quebrar um mito gigante. A gente passa a vida inteira ouvindo que no diabetes, quanto mais baixo o açúcar no sangue, melhor, correto? Mas será que forçar uma hemoglobina glicada bem baixinha é realmente a melhor estratégia quando já existe uma doença renal avançada? Spoiler, definitivamente não. Na prática, o que acontece é uma curva de mortalidade super curiosa em forma de U.
Se o caso é de DRD mais inicial, sim, a gente persegue aquela HbA1c menor que 7% para proteger os rins no longo prazo. Mas, se a doença já está no estágio grave ou se a pessoa já está em diálise, apertar demais essa meta é jogar contra. Isso vai aumentar barbaramente os episódios de hipoglicemia severa e, ironicamente, subir o risco de mortalidade. Nesses cenários complexos, o alvo seguro flutua ali entre 7 e 7,9%. É o famoso cada caso é um caso. O que abre muito bem o caminho para o nosso tópico 5, tratamento além da glicose. Entrando agora na parte das medicações, nós chegamos na verdadeira revolução desta diretriz. O pilar fundamental do tratamento moderno é a proteção cardiorrenal pesada. E a fundação dessa casa se faz com bloqueadores do sistema renina-angiotensina. Receitar um IECA ou um BRA na dose máxima tolerada é a chave principal para estancar a perda de proteína. Mas, alerta vermelho piscando aqui na tela, nunca, jamais, combine um IECA com um BRA. Essa dupla não traz benefício adicional e ainda faz o risco de lesão renal aguda e de hiperpotassemia explodir. É sempre um ou outro. Aí nós temos os astros do momento, os inibidores de SGLT2. E olha, é importante frisar que eles deixaram de ser meros remédios para baixar a glicose. Eles subiram de patamar e agora são escudos primários para proteger os órgãos. A diretriz é super agressiva nisso. Se a RAC for de 30 para cima e a filtração for maior que 20, o ISGLT2 precisa entrar em cena. E o mais fantástico, isso não depende da hemoglobina glicada estar alta ou baixa. O objetivo primordial passou a ser literalmente salvar o rim e o coração, doar a quem doer. E o que acontece com a velha e boa metformina? A regra de ajuste dela virou pura matemática ditada pelo rim. Filtração de 45 para cima, vida normal, pode usar. A filtração caiu para aquele limbo entre 30 e 45, tem que puxar o freio de mão e limitar a dose no máximo de 1 grama por dia. E se, infelizmente, a TFG afundar para baixo de 30, aí acabou. A suspensão tem que ser imediata por conta daquele risco enorme de acidose lática. Tudo depende do número da filtração. Além disso, o nosso arsenal não para de crescer. A fenorenona é uma excelente jogada adicional para quem já usa um IECA ou BRA, desde que o rim ainda filtre acima de 25 e o potássio esteja nos trinques. Os agonistas de GLP-1, tipo a semaglutida, também entram pesado na proteção de perfis bem específicos, principalmente se a RAC estiver acima de 100. E claro, a regra de ouro que a gente nunca pode esquecer: controlar a pressão arterial. Bater a meta rígida de menos de 130 por 80 milímetros de mercúrio é totalmente inegociável. E chegamos na nossa reta final, o tópico 6, aplicação na prática clínica. Vamos materializar isso tudo num bate-bola bem rápido de consultório. Cenário 1, filtração ótima em 85, RAC cravada em 10, estágio G2A1, risco lá embaixo. Conduta, fica tranquilo, rastreamento anual e vida que segue. Cenário 2. Filtração um pouquinho menor em 72, mas a RAC já pulou para 180. Estágio G2A2. Opa, risco intermediário. Sem pânico. Primeiro, a gente pede novas amostras para confirmar esse vazamento e, uma vez confirmado, já otimiza aquele IECA ou BRA e pensa em colocar o ISGLT2 na receita. Agora vamos para os cenários onde o bicho pega de verdade. Cenário 3, filtração já caindo para 52 e um vazamento massivo de proteína de 450, estágio G3A3, risco gigantescamente alto. Não tem conversa, é entrar com nefroproteção intensiva imediata usando ISGLT2. No cenário 4, o quadro inverte de um jeito bizarro. A RAC está perfeita em 20, mas a filtração despencou para 28, estágio G4A1. Risco muito alto também, mas a pegada muda, a prioridade passa a ser fugir como o diabo da cruz da hipoglicemia e recalcular as doses de absolutamente todos os remédios com base nessa nova filtração baixíssima. Isso tudo nos traz de volta ao coração da nossa análise hoje. O manejo atual da doença renal do diabetes não é mais apenas sobre olhar para um papel e baixar um número de glicose. Nós estamos falando de uma verdadeira blindagem cardiorrenal, de proteger ativamente órgãos vitais e de evitar ao máximo que alguém precise sentar numa cadeira de diálise. E a provocação final que fica é: agora que nós sabemos da urgência em tratar a bomba e o filtro simultaneamente, será que os protocolos do nosso dia a dia já estão realmente acompanhando toda essa evolução fenomenal da medicina? Fica a reflexão.